Irmãos, desde 2018, nós começamos a fazer como igreja um culto de passagem de ano, né? E no primeiro deles, em 2018, nunca tínhamos feito. O Senhor colocou muito claro no meu coração que era uma palavra para aquela passagem de ano. Eu vejo que tem ministérios que fazem isso de uma maneira em larga escala, e eu não tinha preparado nem planejado isso. O Senhor trouxe uma palavra que nós deveríamos estar buscando arrependimento. Era um tempo de arrependimento daquilo que nós não críamos. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos arrependemos da nossa incredulidade, arrependemos do nosso pecado, recebemos Jesus Cristo para que Ele transformasse a nossa vida. Mas nós, como crentes, temos muitas coisas, não vocês, mas tem muitos crentes que não creem em tudo que a Bíblia diz que é para nós hoje. Não creem que algumas coisas da Bíblia são tão verdade assim, porque são tão além da nossa compreensão, que a gente fala religiosamente que é verdade, mas de verdade muitos de nós não cremos. Então nós precisamos nos arrepender daquilo que nós não cremos, que o Senhor diz que fará em nós e através de nós. Devemos nos arrepender do que não cremos da palavra de Deus como promessas para nós, porque nós precisamos viver tudo o que Deus preparou para nós. Nós cantamos isso hoje, não é assim? No segunda passagem de ano, eu também não estava preparado para nada disso, mas o Senhor, Ele colocou no meu coração muito claro, compartilhei com as pessoas que estavam lá, sobre orarem em todo o tempo no Espírito Santo. E naquele ano, naquela passagem de ano, do ano passado, do meio para cá, o Senhor liberou uma unção no ministério profético. Dentro da intercessão, nós temos a intercessão profética, e o Senhor começou a falar muito mais ao nosso coração. Muitas coisas aconteceram profeticamente em nosso meio. Se nós mudamos para esse endereço, foi uma coisa absolutamente profética, sem precedentes, impossível. E se já era assim no começo do ano, muito mais quando fizemos o primeiro culto e fechou a porta, porque a gente tinha um investimento maior para fazer, tínhamos uma reforma contratada, tivemos que fazer alguns ajustes onde nós saímos, e o Senhor fez coisas tremendas em nosso meio, e nós temos experimentado então que o Senhor tem liberado mais um mover profético sobre nós. Vocês percebem isso? Louvado seja o nome do Senhor. No começo desse ano, então, na passagem de ano, eu já estava até um pouco mais assim animado. Falei, bom Deus, então, se vem, vamos lá, eu creio, se tem uma palavra para esse ano, eu quero, em nome de Jesus, né? Estava mais atento, e aí o Senhor trouxe essa palavra, que nós deveríamos então viver em unidade, para que o mundo creia, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. E aí assim, é claro que você pode falar, puxa, Haroldo, mas nós não temos tanta gente em tantos lugares, é impressionante, mas nós, como ministério, a partir desse lugar, nós temos tocado outros países de uma maneira impressionante, de uma maneira que nós não planejamos. Mas eu entendo que isso não diz respeito exclusivamente às nações, porque isso é alguma coisa que o Senhor tem falado mais, mas também as nações ao nosso redor. Nós temos aqui as nações de Barueri, de Santana de Parnaíba, de Carapicuíba, de Itapevi, de Osasco, de São Paulo. Nós temos todos os municípios aqui do entorno onde estamos. Também nós tocamos o ABC, nós temos irmãos lá. Nós também tocamos Conchas, nós também tocamos Saltinho, não é? Nós temos essa piada pronta para quem receber. Então nós temos cidades que o Senhor nos tem levado a tocar, e nós temos as nações que estão ao nosso redor. As nossas famílias são nações, as pessoas que convivem conosco no dia a dia são nações. Estas nações serão alcançadas por este ministério local, quanto mais nós vivermos em unidade, porque Jesus profetizou exatamente isso, que na nossa unidade o mundo vai crer. A nossa unidade é uma chave espiritual de poder de Deus em nós, e nós somos um ministério muito unido. Eu louvo a Deus por isso, porque mesmo durante a quarentena nós mantivemos uma proporção de unidade sem precedentes do que eu imaginava no começo. Todo mundo participando das lives, todo mundo buscando informação, mandando recado, todo mundo acompanhando o grupo de WhatsApp. Nós conseguimos nos manter razoavelmente juntos, com exceções, é claro, mas eu diria que muito mais do que eu pensei que fosse no começo, quando era tudo muito desconhecido, tudo ainda muito novo, ninguém sabia de verdade o que ia acontecer. E aí ontem, e essa semana, enquanto eu estava pensando, meditando sobre hoje, eu quero trazer para vocês uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 em diante. 1 Coríntios capítulo 1, eu vou ler a partir do 4 em diante, e eu quero que você entenda que há uma chave, há um segredo. Inclusive, um dos motivos do nosso jejum é justamente para que nós possamos liberar o que está retido, liberar o que de alguma maneira nos impede, e está associado com essa palavra que eu vou já lançar e semear hoje, porque nós já temos um movimento de oração que antecede o jejum da igreja. Nós estamos preparados para fazer algo antes de todos começarmos a jejuar e orar como igreja. Aqui em 1 Coríntios capítulo 4, então,
eu quero dizer para vocês que essa palavra está até dentro daquela série que eu tenho compartilhado até que ele venha, que eu já coloquei alguns vídeos, está no canal do ministério, a versão compacta está no meu canal, e eu estou dizendo então que até que ele venha, nós então estamos vivendo em unidade, até que ele venha vivendo em unidade, esse é o nosso chamado, e ainda mais quando os dias vão ficando difíceis, quando os dias vão ficando estranhos, mais ainda precisamos nos manter em unidade, perseverar em unidade, cuidando uns dos outros em unidade. Então, como eu abri, Deus tem falado então profeticamente ao nosso coração nesse ano. Então, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 em diante. 1 Coríntios 1, de 4 em diante. E nós lemos o que? Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, até que ele venha, entre parênteses acrescento o Haroldo, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, até que ele venha, até o fim, nós estamos, entre outros aspectos que a gente podia falar sobre esse texto, dizer que Deus é fiel e ele nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus. Por quê? Porque a nossa unidade só é possível em Jesus Cristo, porque nós somos muito diferentes. Eu olho para vocês, vocês são muito diferentes de mim, vocês são até alguns de vocês muito esquisitos. Mas o que nos faz amar uns aos outros? O amor de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós é que nos dá comunhão. Então nós somos transformados para nos amar uns aos outros. Nós temos a ordem, o mandamento de nos amar uns aos outros. Você é obrigado a me amar em nome de Jesus, entendeu? Você está desobedecendo a palavra de Deus. Apesar de às vezes exagerar algumas coisas, não é assim? Ah, querida, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Conversamos depois. Então, veja, nós precisamos amar uns aos outros, porque na nossa comunhão em Jesus Cristo, nós somos poderosos. É por isso que um dos grandes trabalhos que o diabo faz ao longo dos 2000 anos de história da igreja, é semear dentro da igreja o quê? Divisão, fofoca, discórdia, facção, mal entendido, confusão, porque ele crê mais no poder da unidade da igreja do que nós cremos. Você está entendendo isso? E ele trabalha muito para destruir a unidade dos santos, para criar problemas dentro da igreja. Porque daí alguém fala, ah, mas tem gente assim na igreja. Tem, você está aqui, não é assim? Porque nós sempre achamos que é o outro. Mas muitos de nós, muitas vezes já semeamos discórdia sem querer, porque não entendemos, porque repetimos uma informação que não era verdade, porque não perdoamos, porque não compreendemos, porque não andamos uma milha, porque não estamos cheios do Espírito Santo, porque não meditamos na palavra, porque queremos algo politicamente correto dentro da igreja. Então o diabo trabalha contra, mas fiel é Deus, no versículo 9, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então isso você pode fazer, olha para a pessoa do lado e profetiza, você foi chamado para a comunhão em Jesus Cristo, você foi chamado para a comunhão em Jesus Cristo, mas fala mesmo, não é aquela coisa chata que pastor às vezes pede, eu não faço isso, mas hoje profetiza, você foi chamado para a comunhão em Jesus Cristo. Nós estamos aqui com um propósito. E quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais o mundo vai mudando, mais nós temos que caminhar em unidade. Porque inclusive já vai ter um pouco mais de perseguição contra o Evangelho de Jesus. E se nós não desenvolvemos unidade agora, quando a coisa ficar muito séria, vai ser mais difícil de a gente desenvolver isso, porque nós não exercitamos quando podíamos. Você está entendendo isso? Então quero dizer, nessa primeira parte, eu quero dizer que Deus então Ele está nos chamando a esta unidade. Eu quero aprofundar isso nessa continuação aqui do texto. Vocês agora estão entendendo o que eu estou falando, porque até na minha Bíblia eletrônica, tem aquela divisão dos parágrafos, né? Na minha está assim, exortação à unidade, não sei se a sua está assim também, mas isso é uma coisa que homens acrescentaram depois. Eu falei, puxa, tem tudo a ver.
com o que eu quero falar nessa manhã. Então, continuando do versículo 10 de 1 Coríntios 1, aí Paulo fala o que? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Esta é uma marca da igreja como um todo. A igreja como um todo discute muitas vezes muito mais denominação do que discute a atuação do diabo nas nossas vidas. Alguns falam, esse pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, esta pessoa, e muitos se alinham debaixo de pessoas. Alguns grandes estudiosos da Bíblia, que formaram escolas de estudo bíblico, muitas vezes são mais reverenciados e são mais seguidos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? E as pessoas discutem essa discussão erudita como se ela fosse a mais importante, e colocam pessoas em lugar de Jesus Cristo como aquele ao qual nós devemos prestar todo louvor, toda honra, toda glória, e sujeitar nossa vida a eles, porque eles não morreram por você nem por mim. Eu não morri por vocês, pastores deste ministério não morreram, nós não somos uns dos outros, somos todos de Jesus Cristo. Esse tipo de pensamento traz divisão, porque se discute doutrina e não se discute o que o diabo está fazendo, não se discute o papel da igreja contra o que o diabo está fazendo, mas discutimos coisas que são discussões inúteis. Pouco importa a maneira como nós vamos viver o mover do Espírito Santo nos nossos cultos, desde que nós estejamos no Espírito Santo de Deus. Pouco importa necessariamente a maneira como vamos praticar o batismo, mas desde que sejamos batizados em Jesus Cristo, segundo a revelação que nós temos. Pouco importa como é a ordem do culto, desde que nós estejamos prestando um culto a Deus. Pouco importa os estudos doutrinários e acadêmicos de homens e mulheres que estudaram mais do que nós estudamos, porque o que é mais importante é o que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus é o nosso norte. Eles são facilitadores da nossa compreensão, mas eles não são mais importantes do que a proeminência de Jesus Cristo em nossas vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso tem sido uma cilada, tem sido uma sutileza, e a gente acha que é de agora. Não é de agora. A igreja primitiva tinha acabado de cair o poder do Espírito Santo, tinha acabado de ter Atos 2, tinha acabado de ter sinais, prodígios, maravilhas, como nunca nós vimos. Eles viveram, e nesse tempo, não, eu sou do Paulo, não, eu sou do Apolo, não, eu sou de Cefas, ou seja, Cefas é Pedro. Então, entre Paulo e Pedro, eles iam discutir o seguinte: mas a sombra curava, mas ele ressuscitou, mas ele, e começando a discutir os milagres de Paulo e de Pedro, como se um fosse mais importante do que o outro. Mas ele é mais judaizante, mas ele é mais pró-gentios. A igreja tinha judeus e gentios, mas eles se dividiram em escolas, discutindo se então era mais para os judeus ou se era totalmente para os gentios. Você percebe a sutileza entrando, a ponto que Paulo fala: quem morreu por vocês? Jesus da glória. Esse tipo de contenda, esse tipo de divisão não pode acontecer em nosso meio. Eu não posso responder pela igreja de Jesus como um todo. O Senhor Jesus cuida da igreja dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas como pastor desse ministério, eu posso cuidar de quem está aqui, de quem me considera pastor. Se eu sou pastor em algum lugar do mundo, é aqui, porque aqui vocês me consideram assim. Então, sobre a vida de vocês, eu quero exercer essa autoridade espiritual, quero abençoar, quero compartilhar. Então eu quero declarar que em nosso meio não há divisão, em nome de Jesus. Aqui não tem quem é da diaconia e quem é do louvor, e quem é da EBD e quem é da intercessão, e quem faz isso e quem faz aquilo, e o líder do ministério tal, do ministério tal. Se quando eu prego, o pastor Renato prega, o pastor Eberson prega, a pastora Fúvia prega, e quando tudo isso vai acontecendo, de quem nós somos seguidores? De Jesus Cristo. Ele é o nosso norte, Ele é o nosso centro. Não há unidade fora dEle, não há unidade fora de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o que une o corpo, Ele é o que nos leva, que nos conduz, Ele é aquele que nos transforma, porque foi Ele que nos comprou por alto preço. Você consegue entender isso?
Então não dá para ter discussão, divisões. Então nós precisamos ter então uma mesma disposição mental e um só parecer. Na igreja local nós temos que preservar isso. Na igreja local nós temos que preservar isso. Essa é uma ferramenta de unidade. Nós não nos dividimos entre as pessoas que fazem parte da liderança da igreja. Nós nos unimos em torno das pessoas que fazem parte da liderança da igreja. Amém? Eu vou repetir. Nós não nos dividimos em torno das pessoas que lideram a igreja. Nós nos unimos em torno das pessoas que lideram a igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Amém. Amém. Eu vou trazer o pastor Eberson aqui para falar para vocês. Gente, vocês estão de máscara, mas vocês podem falar amém. Vocês podem dar glória a Deus. Ajuda muito quem está pregando, porque como eu não vejo a cara de ninguém, é difícil às vezes pregar e saber como é que a coisa está andando. Eu vou pela fé, eu vou indo pela fé. Vocês podem estar achando um horror, eu vou indo pela fé, mas se tiver uma bênção, glória a Deus, eu vou também compartilhando a palavra. Então, a exortação é uma exortação à unidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. O segundo ponto é que nós temos que andar assim, em unidade, para realizar uma grande obra. Avance um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 3, aí 1 Coríntios mesmo, onde você está, no capítulo 3. Versículos 1 a 9. E Paulo de novo, amorosamente, exortando, soltando borrachada para tudo quanto é lado. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Quando a gente divide, eu sou daqui, eu sou daquele, eu sou daquele, a gente perde o conjunto da obra que o Senhor está fazendo. Todas as pessoas que servem a Deus, o Senhor está trazendo alguma coisa. Um está plantando, um está revolvendo a terra, um está regando. Todos fazem parte da mesma obra, porque a obra é do Senhor e não de homens. A obra não é sua, a obra não é minha, a obra não é de quem pastoreia, a obra é do Senhor em nós. Ele faz a obra através de nós, para que a glória seja dele. Se nós dividimos a obra, nós roubamos a semente, como se fosse, você está entendendo? A gente atrapalha o tipo de fruto que virá. Então, quando nós entendemos que todos nós estamos trabalhando juntos, nós somos poderosos. Quando nós permitimos que a unidade flua em nós, o que eu faço é complementado por aquilo que alguém faz, é complementado por algo que alguém faz, e vai alcançar a pessoa que o Senhor quer alcançar para a glória dele, falando a língua dele, o jeitão dele. Eu sempre falo isso. As pessoas que estão ao seu redor só vão ouvir você, não vão me ouvir. Elas vão ouvir a sua voz, o seu jeito de falar, a sua história de vida, a sua biografia. Deus preparou você, para você do jeito que você é, fazer diferença em quem está ao seu redor. Então eu planto aqui, alguém rega ali, e você ali mais um pouco, e o Senhor dá o crescimento nesta nossa obra conjunta. A nossa obra é conjunta. Mas se você fica com ciúme, eu canto muito melhor do que todo mundo que faz back no louvor. Eu oro muito mesmo, minha oração é poderosa e ninguém nunca me chamou para orar. Se o sentimento é esse, pode parar já, fica onde você está, não faz nada. Por quê? Querido, uma vez eu falei isso a uma moça, num outro ministério, e ela achava que de uma certa forma, não sei se foi uma moça ou foi um rapaz, eu vou dizer que foi eu não sei, é uma pessoa. E aí a fala foi o seguinte: se você tem um ministério, e eu não era nem pastor da igreja, era pastor de ministério, e se você acha que eu vou conseguir impedir o ministério que Deus tem para você, esse Deus que você serve, ele é muito fraco. Ninguém pode impedir o ministério que Deus conferiu para você. Ninguém.
Deus muda todas as coisas. Se é uma denominação dessas engessada, Deus vira a estrutura da denominação. Se é uma igreja menor, Deus muda o pastor da igreja. Deus faz o que for necessário, porque o que Ele tem na sua vida, se você quer fazer o que Ele tem para a sua vida, ninguém te pode impedir. Ninguém te pode impedir. Às vezes Deus faz uma mexida e muda você, e está tudo certo, sai em paz, sai debaixo de oração e de graça, não sai chutando a porta e xingando todo mundo, porque Deus não vai te abençoar na entrada do outro lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o Senhor fala, se você se coloca em oração, fala: Senhor, eu quero te servir, mas ninguém vê. É a pior coisa que pode acontecer quem está na liderança, alguém que tem razão, começar a orar contra alguma coisa que nós não estamos vendo e fazendo. Você está entendendo isso? Porque Deus nos aperta. Quando tem briga em casa, raras vezes, normalmente eu tenho razão e ela não, mas às vezes que ela tem razão, aí o que ela faz? Em vez de brigar comigo, ela fala: tá bom, Haroldo, eu vou orar sobre isso. Aí é um problema, porque se ela vai orar, eu estou perdido, porque eu sou, não é nem 2 contra 1, é Deus e ela contra mim. Você está entendendo? Quando ela fala: eu vou orar, eu tenho que parar e rever se eu tenho razão ou não, porque se eu tenho razão eu vou orar a Deus. Ela está orando, mas eu tenho razão, o Senhor sabe. Agora, se eu estou errado, eu já vou desistir no começo. Tá bom, vamos conversar, está tudo bem, não é? Por quê? Porque quando a gente traz Deus em oração, Ele faz, Ele muda, Ele inverte, Ele reverte, Ele cria, Ele faz o que é impossível de ser feito. Porque quando Ele é chamado para a nossa causa, Ele opera tudo aquilo que Ele pode operar, porque Ele é Deus. Quando Ele não é chamado para a nossa causa, nós queremos lutar nossa causa sozinho, na carne, como vimos aqui, na carne nós não vamos conseguir nada de duradouro, nada de abençoador. Eu já vi gente que conseguiu ministérios na carne, é mau negócio, não tem durabilidade, não tem fruto, dá problema, dá muito problema. Nós precisamos viver no Espírito. Então veja, Paulo falou que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Continuando agora para o versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, querido, querida. Se você acha que está fazendo muita coisa, se eu acho que eu estou fazendo muita coisa, Paulo amorosamente diz para nós o que? Que nós não somos nada. Nós não somos, a questão não é, nós não somos nada, não é alguma coisa quem planta, não é alguma coisa quem rega, mas Deus pouco importa se é Paulo, se é Apolo, se é a denominação, se é a comunidade, se é o bispo, se é o apóstolo, se é o pastor, pouco importa quem seja, a obra do Senhor para a glória dEle. E para fechar, nós temos que nos mover unidos, sabendo que temos o mesmo valor, e embora diferentes, todos em Cristo. Eu já falei isso algumas vezes e eu repito isso, porque nós vemos um tempo em que muitas coisas têm sido ditas como se fossem verdadeiras, e é interessante porque elas são politicamente corretas, elas fazem sentido, elas são proclamadas pela mídia, são proclamadas por pessoas influentes, todo mundo começa a achar que isso é verdade, e começa a repetir que isso é verdade, e quando alguém levanta e fala uma coisa contrária, é até chocante. Quer ver um exemplo? Quantos conhecem a história de Sansão? Quantos conhecem tudo que Sansão fez na Bíblia? Aí, uma vez que eu estava pregando, eu falei: olha para mim, o Sansão devia ter um porte físico mais ou menos igual ao meu. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque parece impossível fazer as coisas que o Sansão fazia, não é verdade? Agora, se eu fosse um armário, você ia falar: oh, é verdade, né? Claro, é verdade. O que nós estamos vendo? Obra humana. Se o Sansão fosse um gigante desse tamanho, ninguém ia querer saber qual era o segredo do Sansão. O que iam discutir é se ele tinha usado anabolizante ou não, com que tipo de alimentação que ele tinha, mas iam dar crédito à obra do Sansão pelo tamanho do Sansão. Agora, se o Sansão fosse que nem um cara que nem eu assim, e eu fizesse o que Sansão fez, aí sim vocês iam chegar: Haroldo, o que é isso? Como é que você faz isso que você faz? Como é possível você ter essa força? Porque a Bíblia deixa claro que a unção do Espírito Santo vinha em Sansão, e Sansão fazia coisas extraordinárias pela unção do Espírito Santo que estava nele. Você está entendendo? Então não tinha lógica olhar para o Sansão fazendo o que estava fazendo, porque o corpo físico dele não comportava fazer algo extraordinário. Então, o que acontece é que se a gente entende que a unção é que faz diferença em nós, nós vamos entender que nós somos únicos. E é isso que eu quero colocar. O que o mundo fala para a gente? Somos todos iguais, todo mundo é igual, ninguém é diferente de ninguém.
E parece muito bonito quando a gente discute questões horrorosas, de confrontos diversos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Só que a palavra de Deus deixa claro que todos nós somos únicos, todos nós somos pessoas, personalidades especiais para Deus. Você não é igual a ninguém, você é único. Deus colocou algo em você que só tem em você. Você tem habilidades, talentos, você tem capacidades que Deus colocou em você para a glória dele. Então a nossa unidade nos faz muito mais poderosos, porque cada um de nós que somos fortes em algumas coisas, temos também as áreas que somos fracos em algumas delas. Então quando estamos todos juntos e unidos nas nossas diferenças, somos poderosos, porque cada um vai ver a capacidade do outro e vai dar glória a Deus, vai ver a fragilidade do outro, em vez de fazer uma fofoca, vai interceder para que ele seja transformado naquela área, e juntos, diferentes, somos invencíveis, porque cada um de nós terá a obra de Deus em si, a obra de Deus em nós é que faz a diferença. Nós somos como Sansões nesse sentido, que alguém vai olhar para a gente e falar, é impossível você fazer isso, qual é o seu segredo? E você vai falar, o meu segredo é o Espírito Santo de Deus que age em mim, em nome de Jesus, porque não é uma habilidade natural sua, não é algo que você tem capacidade natural para fazer, mas é o que Deus faz através de você para a glória dele. Então esse aspecto da unidade, ele é fundamental, porque embora diferentes uns dos outros, nós temos o mesmo valor. O valor que você tem é o valor do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito mais precioso do que ser todo mundo igual. Eu sou diferente, somos todos diferentes, mas todos temos o mesmo valor dado por Deus em Cristo na cruz do Calvário. Então não importa a sua condição econômica, não importa a sua raça, a sua etnia, sua condição social, seu estudo, onde você mora, nada disso faz a menor diferença para Deus, porque Ele não nos iguala, Ele nos dá valor igual, é completamente diferente. Porque as diferenças Ele quer trabalhar para a glória dEle. As diferenças que há entre nós, elas são poderosas no Senhor, para que Ele manifeste o poder e a vida dEle através de nós. Então fechando, 1 Coríntios 3, 21. Primeira Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não se glorie no seu pastor, não se glorie no seu apóstolo, no seu bispo, na sua denominação, na sua igreja. Não se glorie nestas coisas, não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí agora sim, seja Paulo, seja apóstolo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, os líderes, as pessoas que fazem parte com você, são presentes para você e para nós. Nós somos presentes, nós não somos deles, eles são nossos, eles fazem parte conosco, estamos juntos servindo ao Senhor, são um presente de Deus ministerial para a sua igreja, para que nós possamos então todos juntos glorificar o Senhor, porque nós somos de Cristo, Ele comprou, Ele pagou o preço, Ele falou, você é meu. Quando Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei, falando acerca de Jesus na eternidade, unigênito de Deus, Jesus, Ele veio a essa terra para gerar filhos para o Pai, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, Ele nos comprou por alto preço, Ele nos comprou por alto preço para entregar ao Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, então nós somos de Deus em Cristo, aleluia. Deus é o nosso Pai, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele fez todas as coisas convergirem em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo naquele dia vai sujeitar todas as coisas ao Pai, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, eu quero muito que você reflita um pouco sobre a sua vida com Cristo, porque agora você que está aí em casa, eu vou encerrar agora a parte ao vivo, agora é uma parte nossa aqui, é uma parte íntima da igreja. Deus te abençoe, se Deus quiser domingo que vem estaremos aqui novamente, que você possa continuar meditando acerca disso, deixa o Espírito Santo falar o seu coração, quem fala da sua vida, quem influencia a sua vida, tem que ser o Senhor, como você já entendeu e já percebeu. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, em nome de Jesus.